Ah, La France! Das coisas que eu adoro nesse país maravilhoso, dentre as belas paisagens, a língua fantástica e como bom estudante de história, eu não poderia deixar de notar a historiografia francesa. Hoje vamos conhecer sobre a Escola de Zanardi. Escola essa que ficou conhecida por conta do grupo de historiadores que se organizava em volta da revista Anais da História Econômica e Social. À época, na França, esses historiadores tinham como principal objetivo o combate de um positivismo histórico e a perspectiva de novas abordagens no pesquisar histórico. Fundada no finalzinho do século XX por Marc Bloch e Saint-Febvre, a Escola de Zanardi procura principalmente abordar a história das mentalidades, problematizando a abordagem de se prender apenas aos fatos, o que a torna uma leitura essencial para qualquer historiador em formação, principalmente aqueles que desejam atuar na área de história. Eu vou ler, venha comigo. Uma importante obra a se analisar e que vamos abordar aqui é a Apologia da História de Marc Bloch, lançada postumamente em 1949. Nesta obra, Marc Bloch expõe alguns elementos da metodologia de pesquisa em história, partindo de uma indagação que seu filho fez. Papai, então me explique para que serve a história? Bloch em sua obra discorre a necessidade do estudo não apenas de fatos isolados, mas também da necessidade de entendê-los, iniciando primeiramente com a história da mentalidade, que já aqui citamos, abrindo as possibilidades de análise de fontes de escrita, dando certa liberdade ao historiador, para não se ater apenas aos documentos oficiais e seguir etapas metódicas para a construção histórica. Outros nomes importantes seguiram de Bloch e de Febvre, como de Fernand Braudel, que se notabilizou na década de 1940 por desenvolver um tipo de história que se mesclava com a geografia e levava em conta grandes estruturas temporais, que ele denominou de longa duração. Outro exemplo é o do especialista de história medieval, Jacques Le Goff, que junto a outros historiadores herdeiros da história de Zanardi, como Pierre Nora, organizou o que ficou conhecido como História Nova, um tipo de história que alargava ainda mais as possibilidades de pesquisa abertas pela Escola de Zanardi. Se hoje existem outros tipos de história, como por exemplo a história do chiclete, a história dos discos de música, ou até mesmo a história do baralho, isso se dá graças ao leque de possibilidades que foi ampliado pela geração de Escola de Zanardi. Oh, Pati! Respondendo a respeito do que seria a história, Bloch nos orienta que a história não é um simples estudo do passado. O passado é um termo muito amplo e vago para dizer respeito somente a essa matéria da história. O passado cai na alçada da história quando estuda as consequências do homem naquele tempo. Ou seja, a história é a ciência do homem. E para Bloch, numa conclusão, é a ciência do homem no tempo, e eis o ofício do historiador: localizar e estudar o homem em fator do seu tempo, projetando a nossa visão sobre a contemporaneidade sobre aquele passado, sem projetar o nosso presente nele, é óbvio. E, além de tudo, tem um compromisso ético sempre com a busca da verdade, não importa o impacto que ela traga. Bloch nos dá uma definição inconcluída sobre o ofício da história, mas ele nos deixa que pelo menos a história seja divertida. Au revoir, meus amigos.